Boa tarde a todos e a todas. Desde já gostaria de agradecer a vossa presença e a vossa participação neste terceiro webinar. Para aqueles que pela primeira vez participam neste webinar, gostaria de vos informar que esta ação está enquadrada no projeto Mercadoria Humana, que é um projeto de sensibilização em tráfico de seres humanos, que está a ser promovido pela Saúde em Português desde dezembro de 2016 e que tem o financiamento do POIS Portugal 2020 através da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Para quem não conhece este projeto, o projeto Mercadoria Humana 3, é um projeto que está sendo desenvolvido na região centro e que tem como principal objetivo alertar, sensibilizar e informar para o crime do tráfico de seres humanos e consciencializar que estamos a falar de um crime público. Neste sentido, no âmbito deste projeto, são realizadas várias atividades, nomeadamente ações de sensibilização direcionadas para públicos que nós consideramos que são estratégicos na sinalização de presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos. Para além de ações de sensibilização realizadas em contexto de sala e procurando combater ou minimizar alguns constrangimentos a nível territorial, geográfico e mesmo de disponibilidade de tempo, foram criados estes webinars, com o objetivo de chegarmos a um maior número de pessoas em qualquer parte do mundo. Estes webinars são dirigidos ao público em geral, mas com um especial enfoque para futuros profissionais, que podemos estar a falar de estudantes do ensino superior, profissionais de diferentes áreas que efetivamente são fundamentais nesta sinalização. E nós consideramos que quantas mais pessoas estiverem informadas sobre o crime de tráfico de seres humanos, perceberem efetivamente do que é que nós falamos quando falamos do crime de tráfico de seres humanos, damos um passo, ou pelo menos estamos a contribuir para que mais pessoas possam sair desta situação de exploração. E neste sentido, este terceiro webinar vem na sequência de dois webinars anteriormente realizados. Um primeiro webinar realizado pela doutora Maria João Guia, que falou sobre o tráfico de seres humanos, de que é que nós falamos efetivamente quando estamos a falar deste crime. Depois, quando nós percebemos como é que funciona o crime e nós, enquanto cidadãos e enquanto profissionais, se suspeitamos que estamos perante uma presumível vítima de tráfico, o que é que nós devemos fazer? E neste sentido nós convidámos a doutora Rita Penedo, do Observatório para o Tráfico de Seres Humanos, que nos apresentou o Sistema de Referenciação Nacional das Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, e a partir do momento que há uma suspeita, há uma sinalização e que é necessário encaminhar esta vítima, é importante percebermos como é que tudo funciona ao nível da assistência e do acolhimento a estas vítimas. E é neste sentido, e é aqui que chegamos ao terceiro webinar, e neste sentido nós convidámos a doutora Marta Pereira, que vem da APF, da Associação para o Planeamento da Família, que nos vem falar precisamente sobre a assistência e o acolhimento das vítimas de tráfico de seres humanos. A doutora Marta é coordenadora das equipas multidisciplinares especializadas e também do Centro de Acolhimento e Proteção para Mulheres e Filhos menores. Neste sentido, deixar-vos também, eu vou, entretanto, passar a palavra à doutora Marta, mas gostava só de vos pedir que todos que estão desse lado tenham o vídeo e o som desligado, só para que não haja aqui interferências durante este webinar, e também dizer-vos que a doutora Marta irá fazer a apresentação mais ou menos durante 50 minutos, e que podem utilizar o chat para irem colocando algumas questões, que eu aqui desta parte irei recolhendo essas questões e depois no final, nos últimos 10 minutos deste webinar, iremos então ter a possibilidade de poder esclarecer algumas dúvidas ou colocar ou abordar algum aspecto que considerassem que era importante ser abordado e que não referenciámos aqui. Bom, neste sentido, agradecia à doutora Marta o facto de ter aceitado o nosso convite e passava então a palavra à doutora Marta. Muito obrigada pela presença.
Muito boa tarde a todas e a todos. Obrigada pelo interesse e pela participação neste webinar. Um agradecimento especial à Saúde em Português, nas pessoas da Ana e do Marco em especial, e os parabéns por a realização deste projeto, Mercadoria Humana 3, e estes webinars em particular que permitem falar sobre o tráfico de seres humanos, que permitem realmente desocultar ainda mais este fenómeno e dotar de conhecimentos mais pessoas em todo o mundo, chegando aqui a um número mais alargado de pessoas. Eu sinto necessidade de contextualizar um bocadinho a minha presença cá e fazendo aqui um ponto mais histórico na presença da APF, da Associação para o Apoiamento da Família, nas questões do tráfico e como começamos a trabalhar estas questões. E então, a APF faz este ano 52 anos de existência, é uma organização não governamental que foi muito pioneira no que diz respeito ao trabalho e à intervenção na área da saúde sexual e reprodutiva, dos direitos sexuais, da educação sexual nas escolas e muito rapidamente começou também a trabalhar as questões da igualdade de género, a igualdade de oportunidades e a defesa dos direitos humanos que estavam também associadas a estas questões e por isso tem uma série de intervenções e de projetos e de serviços espalhados a nível nacional, com uma sede, uma representação a nível nacional e com 6 delegações regionais, uma no Norte, uma no Centro, uma em Lisboa, uma no Alentejo, uma no Algarve e outra na Ilha da Madeira. E é nesta intervenção que há mais de 2 dezenas de anos atrás a APF começa a trabalhar com prostitutas e prostitutos na cidade do Porto. E é neste trabalho, o projeto Espaço Pessoa, é nesta intervenção e neste know-how que vai criando nesta intervenção com prostitutas e prostitutos nesta cidade, com 2 grandes áreas de intervenção, uma em centro comunitário e outra com equipa de rua, e sobretudo nas equipas de rua em que esta equipa se desloca ao local onde a comunidade se prostitui, que começam a perceber uma série de indicadores, de indícios, que na altura ainda não se percebia como tráfico de seres humanos, isto antes de 2004, mas que atualmente nós conseguimos identificar indícios e indicadores que de facto demonstravam na altura e que atualmente nos demonstram nas situações de exploração, como pessoas que não estariam de livre vontade a exercer a atividade da prostituição. Algumas delas, nomeadamente questões físicas, por isso com algum tipo de violência física, medo de represálias. Quando estas equipas se aproximavam, surgiram de um novo elemento que responde por elas, que não as deixa falar, o não falar o português e estar em Portugal há já alguns anos, menores na prostituição, uma série de indicadores que se percebia que deveríamos estar mais atentos. E é no decorrer também desta intervenção que a APF, e em particular esta intervenção, integra o projeto CAIN, que a doutora Rita Penedo falou também no último webinar, o projeto de Cooperação, Ação, Investigação e Mundivisão. Foi um projeto que durou de 2004 a 2007 e de onde saíram vários produtos, várias respostas, uma das quais um estudo sobre tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. E por isso em Portugal começamos a trabalhar muito mais estas questões do tráfico associado à exploração sexual. Surge a primeira alteração legislativa em 2007, também impulsionado por todo este trabalho. Surge um kit de formação que permitiu ser disseminado junto de órgãos de polícia criminal, técnicos sociais, técnicos de saúde, que começaram a criar uma rede de trabalho articulado. O Observatório para o Tráfico de Seres Humanos e o primeiro Centro de Acolhimento e Proteção, este para mulheres e filhos menores, também gerido pela Associação para o Apoiamento da Família. Junto com esta resposta, com este Centro de Acolhimento, tínhamos a primeira equipa multidisciplinar nacional e a primeira linha telefónica 24 horas para qualquer sinalização de tráfico de seres humanos, que surge em 2008 e que rapidamente se percebe que era claramente insuficiente para dar uma resposta a nível nacional. E por isso atualmente a APF gera 5 equipas multidisciplinares especializadas de assistência a vítimas de tráfico,
que eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre elas. Para contextualizar melhor esta questão e como Portugal foi trabalhando e como fomos intervindo nesta matéria, como fomos, no fundo, também construindo todas estas redes, eu trouxe as campanhas que foram surgindo em Portugal nesta área do tráfico de seres humanos. Esta foi a primeira campanha, também oriunda do projeto Caim, muito direcionada para o tráfico sexual, com várias línguas associadas, com vários alertas em diferentes línguas e com a linha SOS Imigrante, como podem ver a linha que aparece ali, com a linha SOS Imigrante como do ACD, como uma fonte de sinalização, mas também como uma possibilidade de tradução imediata em diferentes línguas. Atualmente esta linha SOS Imigrante tem uma tradução imediata de 56 línguas, alguns dialetos até, que permite não só a autossinalização, ou seja, um pedido de ajuda da própria vítima, mas também a possibilidade de apoio a uma vítima que não fala uma língua que nós conhecemos. Esta foi a segunda campanha que surgiu, no sentido de desocultar, despertar para a realidade do tráfico. E esta é a primeira campanha que falamos então mais de outros tipos de tráfico. E aqui falamos da exploração sexual, da exploração da mendicidade forçada e da exploração do trabalho, da exploração laboral, muito já com algumas sinalizações e a importância de trabalharmos estas questões. Uma campanha da APF, a campanha Reservado, que pretendia reservar um lugar para uma vítima de tráfico, e uma campanha muito direcionada para a comunidade juvenil, associado também a propostas no mundo da moda, do espetáculo, associado às redes sociais e com a intenção de prevenção de situações de vitimação nesta comunidade. Esta campanha, associada às questões da agricultura sazonal e da construção civil, sobretudo da agricultura sazonal, aqui o paralelismo entre o apanhado ou apanhada no tráfico humano e a apanha da fruta, uma realidade muito presente em Portugal, muitas vítimas migrantes a serem exploradas nos nossos campos agrícolas em Portugal, mas também muitas vítimas portuguesas a serem exploradas em Espanha, em França e em Portugal também, e por isso um alerta para estas questões, aqui também com um anúncio de jornal, não é? Uma imagem de um anúncio de jornal, alertando também para a possibilidade de propostas fraudulentas, as questões da mendicidade forçada, que são muito visíveis, ou seja, são imagens muito visíveis para todos nós já vimos estas imagens em particular, mas de facto que às vezes é muito difícil sinalizar e perceber a situação de exploração e de violência que estas vítimas são oriundas. E as questões aqui muito associadas às diferentes vulnerabilidades. Vemos crianças, vemos idosos e vemos pessoas com debilidade física ou mental. E, de facto, as vítimas que vão chegando até nós são vítimas com estas fragilidades, no fundo, com estas vulnerabilidades e que são mais, no fundo, acabam por ficar mais sujeitas às situações de exploração, de coação e de manutenção de uma situação de exploração. Por isso aqui um alerta muito grande para estas questões da mendicidade forçada, muitas vezes com documentos fraudulentos de tutelas e guardas de pessoas com debilidade ou de crianças, e por isso aqui um alerta também importante com esta campanha. Aqui uma campanha para o tráfico de menores e para o tráfico de crianças, que tem sido uma realidade cada vez mais presente em Portugal, até com muitos casos de venda de bebés, com adoções ilegais de bebés, e por isso a importância de olharmos também para estas questões, a exploração das crianças e a venda de crianças. Esta é uma campanha das Nações Unidas, uma campanha que Portugal foi dos primeiros países a adotou em 2013 e com este formato. E esta campanha é extremamente interessante porque ela teve duas visões. Eu posso dizer que uma das linhas que está aqui é uma linha que a APF gera, a linha da primeira equipa multidisciplinar nacional, e quando esta campanha foi lançada, ela diz: oferecem trabalho no estrangeiro, alojamento garantido e um excelente salário, informe-se. Muitas pessoas interpretaram esta campanha como uma oferta de emprego. E nós recebemos centenas de chamadas de pessoas à procura de trabalho. E isto é um alerta para todos nós, que demonstra que as questões da vulnerabilidade existem, mas de facto todos nós poderemos estar vulneráveis a qualquer momento da nossa vida e todos nós podemos estar sujeitos a uma proposta fraudulenta e uma situação de tráfico ou de exploração. Por isso, uma atenção especial. Esta foi a última campanha que surgiu, ainda associada também ao filme Carga, que vos convido a ver. Teve aqui também alguma orientação, sobretudo no que diz respeito às questões da vitimação na área do tráfico pela APF. Começando então por explicar como funcionam estas equipas multidisciplinares, disse-vos há pouco que
Em 2008 havia uma equipa a nível nacional e em 2012 criou-se em Portugal 5 equipas regionais. Estas 5 equipas regionais estão divididas entre o Norte, o Centro, Lisboa e Val do Tejo, Algarve e Alentejo, e a intenção de termos equipas regionais é dar uma resposta a nível nacional, mas de imediata e de grande proximidade, porque uma resposta a nível uma única resposta a nível nacional não dava esta resposta imediata. Neste momento é possível a estas equipas que têm, cada uma delas, uma linha telefónica 24 horas a 24 horas ligada, com a intenção de dar uma resposta, de esclarecer algum tipo de dúvida, algum tipo de questão sobre potenciais vítimas de tráfico, ou até algum esclarecimento específico na área do tráfico de seres humanos, mas também havendo uma sinalização, a possibilidade destas equipas se deslocarem ao local onde a vítima está e atuar no imediato, fazendo todo o apoio de securização, de estabilização da vítima. Estas equipas fazem também um trabalho em grande colaboração com os órgãos de polícia criminal e com os diferentes atores e interventores nesta matéria, mas sobretudo com os órgãos de polícia criminal, neste caso a Polícia Judiciária, o CEF, a GNR e a PSP, que sempre que têm uma operação policial de onde se suspeita que podem existir indícios de tráfico e a possibilidade de existirem vítimas daquela operação policial de tráfico, há a possibilidade de solicitarem a estas equipas a presença nesta operação policial, no sentido de os órgãos de polícia criminal poderem focar-se na recolha dos elementos de prova, focar-se no testemunho dos arguidos, de todas as testemunhas que estejam envolvidas naquela situação, e que estas equipas sociais deem a resposta psicossocial de emergência a estas vítimas, que possam fazer uma avaliação da situação daquela pessoa, das suas necessidades, de que dificuldades é que estão a surgir, de se a pessoa está ou não capaz de testemunhar naquele momento, ou se necessita de outro tipo de respostas para depois então recolherem o seu testemunho, se necessita de um apoio médico, de um apoio psicológico de emergência, intervenção em crise, por isso, fazer uma primeira avaliação, uma estabilização, criar uma relação com esta vítima e dar já respostas, ou pensar já respostas para o futuro, até de possível acolhimento e de resposta mais imediata. Libertando o órgão de polícia criminal para fazer a parte da investigação e articulando em conjunto depois, então, as questões até da identificação da vítima. Por isso, estas equipas trabalham desde o momento da sinalização das vítimas, ajudam e colaboram com o órgão de polícia criminal e no sentido de identificar, de perceber aqui os indicadores de tráfico e de identificar a vítima, de recolher também e de apoiar estes testemunhos das vítimas. E depois as questões da integração e das respostas e da assistência à vítima. Por isso, articulando em todo o processo de referenciação de uma vítima de tráfico. Articulando com as diferentes entidades a nível nacional e internacional também. O trabalho que desenvolvem logo num primeiro momento as questões da estabilização da vítima, a estabilização aos diferentes níveis, físico, emocional, psicológico, criando uma relação de apoio, uma relação de confiança com a vítima, e fazendo este acompanhamento desde a fase inicial. É fundamental que estas equipas se mantenham desde a fase inicial até à integração destas vítimas, que se mantenham, que façam a articulação, que façam no fundo a ponte e a mediação com os diferentes interlocutores de intervenção com aquela vítima. E por isso, estas equipas estão disponíveis para trabalhar e acompanhar a vítima a declarações nos seus testemunhos em órgãos de polícia criminal, acompanhar as declarações e os diferentes procedimentos que possam ocorrer ao longo do processo judicial, seja um pedido de proteção de testemunhas com audição de memória futura, uma videoconferência, uma presença em julgamento. Por isso, todos estes testemunhos, é muito importante que esta equipa, que este técnico de referência para a vítima possa acompanhar e servir também de segurança
para estas pessoas. Depois, estas equipas tentam, em conjunto com o órgão de polícia criminal, criar aqui um nível de segurança para a vítima, percebendo que cuidados é que esta vítima necessita, que atenções é que vão ser necessárias para esta vítima, seja no acompanhamento enquanto equipa multidisciplinar, seja depois no encaminhamento para o centro de acolhimento e proteção, não é? Se a vítima pode sair à rua, se sair à rua pode acrescentar um perigo, se deve sair acompanhada e ter atenção a determinados sítios por onde vai, que tipo de contactos telefónicos é que pode fazer, criar aqui logo um nível de segurança em conjunto com o órgão de polícia criminal que percebe o processo, que percebe o nível de periculosidade que pode estar envolvido com esta vítima. E depois criar aqui um plano individual de apoio, né? Que tipo de respostas é que esta vítima vai necessitar e pensar, logo aqui numa fase inicial, até o que é que esta vítima pretendia, se uma reintegração em Portugal, se uma reintegração num retorno assistido ao seu país de origem. Um alerta para, nesta fase inicial, de facto, muitas vítimas que vêm defraudadas com as respostas que encontraram aqui em Portugal, muito frequentemente pretendem um retorno assistido. Esta vontade frequentemente se altera quando chegam a um centro de acolhimento, quando têm uma resposta segura, quando percebem que têm aqui uma outra oportunidade de criar um novo projeto de vida. E por isso nem sempre a decisão inicial é a decisão que se mantém e há esta possibilidade de mudança a qualquer momento. Depois, a importância destas equipas funcionarem como mediadores com os diferentes serviços, permitindo o evitar de uma vitimação secundária, não é? O conseguir que a vítima não tenha que repetir as suas histórias várias vezes, porque estes mediadores, estas equipas, podem fazer um registro de ocorrências, podem enviar um relatório social, podem passar alguma informação que facilita a não recolha constante do mesmo testemunho que já é tão difícil e tão dilacerante muitas vezes para a vítima de repetir. Estas equipas multidisciplinares especializadas têm também na sua base a possibilidade de trabalharem, desenvolverem, promoverem sessões de informação, formação, sensibilização e prevenção na área do tráfico. Por isso, desde já, fica a possibilidade de solicitarem à APF, solicitarem a estas equipas formações ou ações de sensibilização para diferentes, na área do tráfico, para diferentes atores e interventores. Sejam os técnicos sociais, profissionais de saúde, forças de segurança, magistrados, jornalistas, a comunidade escolar, por isso trabalham estas questões também de informação e de prevenção. Para além disto, cada uma destas equipas dinamiza uma rede regional, e por isso existem atualmente 5 redes regionais, para além da RAPST, que a Rita Penedo também falou no último webinar, que é uma rede, no fundo de chapéu, uma rede nacional. Existem redes regionais que permitem o trabalho articulado, o trabalho que se complementa, e por isso é tão importante podermos trabalhar todos em parceria, para a melhor assistência, a melhor resposta a estas vítimas de tráfico. Estas redes regionais reúnem-se periodicamente, refletem as questões do tráfico e trabalham as diferentes áreas deste fenómeno, desde o combate ao apoio às vítimas, à sinalização e identificação de presumíveis vítimas, às questões da informação e da sensibilização. Realizam uma vez por ano um seminário anual para poderem debater estas questões, e por isso temos várias entidades presentes, desde os órgãos de polícia criminal, ONGs, entidades públicas, autarquias, que fazem parte desta rede e que periodicamente se reúnem e que trabalham estas questões em conjunto. Sempre no sentido de poderem pensar como podemos proteger, como podemos combater este fenómeno, como podemos sensibilizar para este fenómeno e, ao mesmo tempo, reintegrar de uma forma articulada estas vítimas de uma forma protegida também.
acreditando, desde logo, nos benefícios que uma abordagem em rede tem a este fenómeno. Quanto mais organizações trabalharem em conjunto e em rede, mais fácil é identificar vítimas, sinalizar vítimas. Quanto mais vítimas forem sinalizadas, mais vítimas têm e recebem assistência e são retiradas de processos de tráfico. A cooperação e a confiança entre as diferentes entidades torna todo o processo de identificação e de assistência às vítimas mais previsível e mais seguro, sem dúvida. Como há partilha de informação, também é mais fácil de não haver situações de revitimação e de vitimação secundária. Quando estamos a falar em tráfico, falamos muitas vezes em vulnerabilidade. Eu considero que a vulnerabilidade pode ser muito subjetiva, todos nós podemos estar numa situação de vulnerabilidade e de fragilidade em algum momento, mas de facto, há situações que facilitam processos de tráfico. E as redes, os exploradores, estão atentos e aproveitam as situações em que estas pessoas se encontram. E há fatores que são de predisposição para fatores socioculturais, de habilidades cognitivas e psicopatológicas, a ausência de uma rede familiar e de suporte, histórias de vida marcada por submissão, vitimação e falta de empoderamento, dificuldades económicas e, claro, o desconhecimento, o não saber que direitos existem e que alternativas poderão existir à situação em que se encontram. Lembrar que estamos a falar de um crime público e por isso é muito importante todos nós termos noção que temos o dever, enquanto cidadãos e enquanto profissionais, de sinalizar situações de tráfico e por isso é necessário também reconhecer como fazer. Por isso é tão importante estes momentos e este webinar em particular. De facto, quando falamos em tráfico é muito difícil e pela nossa experiência são muito raras as vítimas que solicitam ajuda enquanto vítimas de tráfico. É muito difícil a vítima se autopercepcionar como vítima e muitas vezes é difícil para nós percebermos realmente os indicadores. E são vários os fatores que nos levam a tal. Muitas vítimas sentem-se responsáveis pela sua situação, muitas vítimas dizem-nos que deram o consentimento, não têm esta noção do consentimento, é irrelevante por isso deram o consentimento, aceitaram, até vieram contra a vontade dos seus familiares, não conhecem as leis dos países, do país onde estão, muitas vezes não falam português, não falam inglês, não é fácil solicitar ajuda e expor a sua situação, têm muito receio do sistema de justiça criminal e das polícias em particular, até porque muitas destas vítimas têm ideias dos seus países de origem e de situações que já vivenciaram e muitas associadas a estes organismos. Muitas estão em situação irregular e os exploradores até alimentam esta questão de que, como estão irregulares, podem ser repatriadas e como é que isto se faz, não é? Como é que são expulsas, como é que isto acontece, e há algum receio em relação a isto, e depois, como é lógico, estes exploradores ameaçam, há uma ameaça muito patente. Que ameaçam a própria vítima, a sua integridade física, mas também muitas vezes os familiares nos seus países de origem, os filhos, os pais, e por isso há aqui um receio muito grande do que possa acontecer. O stress pós-traumático também é muito presente, é muito comum nestas vítimas, por isso a dificuldade também de ter um discurso muitas vezes congruente e de conseguir fazer o real pedido de ajuda. Muitas vezes o pedido de ajuda é indireto por situações de violência muito graves, ou por uma situação com os seus filhos no país de origem, por exemplo. Não é um pedido de ajuda direto pela tal situação de tráfico, é importante percebermos o que está por trás. E também muitas vítimas são ameaçadas com as questões dos rituais religiosos, não é? O acesso ao voodoo, à feitiçaria, em que acreditam de facto, ou seja, a ameaça não é tão física e tão evidente, mas a ameaça está muito no psicológico, não é tão visível, não é? Por isso, é realmente percebermos que não atuar não é opção, não é? Temos todos que olhar para esta situação de uma forma com mais conhecimento, mais conhecedora. Estes são os cartões das equipas multidisciplinares, com os números de telefone de cada uma das equipas
E agora falando um bocadinho dos centros de acolhimento, porque já tenho relativamente pouco tempo, e em Portugal, sim, ainda deu? Ok. Em Portugal existem 4 CAPs atualmente, ou seja, eu comecei por falar, o primeiro CAP que surgiu foi em 2008, para mulheres e filhos menores, gerido pela Associação para o Planeamento da Família e muito rapidamente, e este CAP associado à primeira equipa multidisciplinar, muito rapidamente se tornou insuficiente não só para as respostas a mulheres e filhos menores, mas também porque nesta equipa multidisciplinar nacional começaram a cair muitas chamadas e muitos pedidos e muitas sinalizações de homens vítimas de tráfico para quem nós não tínhamos uma resposta de proteção como tínhamos para as mulheres. E por isso, em boa hora, surgiu o CAP para homens, gerido pela Saúde em Português. Surge então em 2013 esta resposta tão importante também. E no ano seguinte, em 2004, um novo CAP para mulheres e filhos menores, desta vez no sul do país, permitindo também aqui a deslocalização das vítimas que são sinalizadas e percebendo aqui os níveis de segurança, não é? Quando uma vítima é explorada no norte do país, pode ser deslocada para o sul do país e vice-versa. Isto ajuda a proteger e a criar aqui também sensação de segurança para a vítima. Este CAP de mulheres e filhos menores é gerido pela APAV e, mais recentemente, no final do ano passado, surgiu então o CAP para crianças, para menores, gerido pela ACTO. A finalidade de cada um destes CAPs é igual para cada um deles, não é? O que muda é as suas vítimas. Assegurar um acolhimento protegido a vítimas de tráfico de seres humanos num local que seja securizante, que proporcione um ambiente acolhedor, familiar e que promova o equilíbrio físico e emocional e uma autonomização gradual e uma futura reintegração social total destas pessoas. Quando eu falo num ambiente acolhedor e familiar, estamos a falar de CAPs que tenham uma ocupação de 6 a 10 lugares, por isso são realmente estruturas pequenas, com intervenção muito individualizada, que permitem realmente uma reestruturação destas pessoas, porque trabalhamos muito focado na vítima e nas suas necessidades. Estes CAPs têm como pilar fundamental as questões da segurança e da proteção, e por isso é essencial que a localização seja segura e confidencial, que hajam regras de segurança muito rígidas para manter esta segurança e esta proteção das vítimas. E por isso, se nós sentimos que em algum momento esta localização possa ficar colocada em perigo, ou seja, esta segurança possa ficar colocada em perigo, que haja uma fuga de informação quanto à localização da casa, etc., terá de haver a possibilidade de uma mobilidade, da estrutura para manter então a resposta de segurança. Tem também um trabalho muito específico nos princípios de vida em comunidade. Estamos a falar de CAPs que acolhem pessoas oriundas de diferentes países, com diferentes histórias de vida e de vitimação, com diferentes costumes, culturas, gastronomias, religiões, e por isso é muito importante trabalhar estas questões para podermos viver em comunidade de uma forma o mais harmoniosa possível. Sempre com as questões do consentimento informado. Por isso, é importante que as vítimas consintam entrar nesta estrutura, que conheçam as regras, que as aceitem, que as contratualizem, que as integrem, porque senão é muito difícil sentirem a necessidade de ter estas regras e o porquê delas existirem. Por isso, o consentimento informado é muito, muito importante. A particularidade destes CAPs é que têm equipas multidisciplinares 24 horas a trabalhar. Isto também é fundamental. Estamos a falar de intervenção em crise a qualquer hora do dia ou da noite, 365 ou 66 dias por ano, porque estas pessoas necessitam desta resposta a qualquer hora. E por isso estas equipas têm esta particularidade também. Por isso, alguns objetivos fundamentais: priorizar a segurança e a proteção para promover, então, a estabilização emocional, física, psicológica, não é? Isto é, a segurança é o pilar, o basilar, para depois podermos trabalhar tudo o resto. Tomadas de decisões informadas, e por isso é extremamente importante, e nós acreditamos que é
só assim é que nós conseguiremos trabalhar as restantes questões e, por isso, é importante que as pessoas estejam informadas dos seus direitos, das legislações, dos procedimentos de seguir com um processo de crime ou não, por isso, que possam tomar decisões efetivamente informadas. E depois possam decidir se querem construir o seu projeto de vida e uma integração em Portugal ou se preferem fazer um retorno decidido ao país de origem. E trabalhar tanto uma possibilidade como a outra de forma articulada com os diferentes interlocutores, não é? Por isso, com os diferentes serviços, há protocolos de cooperação nacionais e internacionais para dar estas respostas. E quando estamos a falar num retorno assistido, envolver sempre a Organização Internacional das Migrações, sobretudo quando estamos a falar em países terceiros, no sentido do apoio financeiro à viagem, quando estamos a falar de países da União Europeia, o apoio do fundo de retorno da UE gerido pela APF, mas a Organização Internacional das Migrações faz também um apoio social à chegada, um apoio de proteção, uma avaliação de risco à chegada aos países de origem, e isto é fundamental. Trabalhando também com os órgãos de polícia criminais, com géneros nos países de origem e as entidades sociais, as respostas sociais, também com géneros nos países de origem. No sentido de que estas vítimas possam regressar, mas de uma forma apoiada, assistida, protegida, e possam então criar os seus novos projetos de vida nestes locais. Por isso, os apoios disponibilizados pelos centros de acolhimento, apoio social, apoio psicoterapêutico específico e individualizado para cada vítima, seja ele individual, seja ele em grupo, o apoio médico, o apoio jurídico, obrigada, atividades ocupacionais promotoras de socialização, que são extremamente importantes para a integração futura destas pessoas, a integração social destas pessoas, porque estamos a falar muitas vezes de vítimas que estão anos e anos e anos e anos em situação de exploração e que precisam e que sentem a necessidade de trabalhar estas questões. Por isso, grupos de formação pessoal e social, de saber ser, saber estar, cidadania, até de reconhecimento das nossas regras sociais em Portugal e de organização em Portugal, são extremamente importantes. Outra área muito fundamental na intervenção nos CAPs é o trabalho de gestão doméstica e financeira, o envolver as vítimas nas tarefas de gestão doméstica e financeira para uma futura reintegração capaz, autónoma, independente. Frequentemente falamos de vítimas que durante anos não tiveram dinheiro, não souberam gerir dinheiro, não sabem como gerir dinheiro, não sabem o custo de vida, muitas vezes têm dificuldade até de perceber o dinheiro. E por isso é fundamental trabalhar estas questões com eles. É fundamental saber gerir uma casa, saber cozinhar, por isso, para que estas pessoas, quando se tornem autónomas, possam fazê-lo, possam estar completamente independentes, não fiquem dependentes de terceiros para este tipo de respostas. E por isso ser tão importante elas participarem na gestão doméstica, nas limpezas, na confecção das refeições, na compra de alguns produtos, etc. Depois, atividades culturais, lúdicas, recreativas, que também inserem as pessoas na comunidade. Encaminhamento para escolas, para respostas de formação, para respostas de emprego, trabalhamos as questões da procura ativa de emprego e referenciação depois para uma série de serviços que sejam necessários, não é? Quando falamos em apoio de saúde, por exemplo, as respostas sigilosas à saúde são extremamente importantes e respostas específicas, não é? Estamos a falar, às vezes, de vítimas que estão anos e anos e anos sem acesso à saúde, sem acesso a cuidados de saúde básicos e, por isso, ficam com problemas de saúde muito graves e que é necessário dar resposta, encaminhamento e às vezes com as especialidades também. A permanência do CAP não deveria ser superior a um ano, é o tempo que teríamos como base, mas esse tempo é prorrogado com grande frequência, tendo em conta os processos judiciais, a necessidade de aquisição de uma série de competências para a autonomia futura. Tem. Alguns direitos fundamentais, deixando aqui também... 10. Ok, obrigada.
alguns direitos fundamentais das vítimas, deixando aqui como conclusão alguns pontos importantes a termos em conta. As vítimas de tráfico de seres humanos têm e devem ser tratadas sempre como vítimas de um crime, e não como criminosas, e não como meras fontes de provas. E isto pode fazer toda a diferença num testemunho de uma vítima. A forma como nós colocamos uma questão, a forma como nós abordamos a vítima pode fazer toda a diferença, não é? E por isso, muito importante olharmos para estas pessoas como vítimas de um crime que é extremamente doloroso, de uma história de vida de grande vitimação, e por isso olhar para elas como vítimas e não como criminosas ou como simplesmente testemunhas em todo o processo. Depois, protegê-las de represálias e da invasão da privacidade, não é? Criar relação com a vítima, não é? E manter a pessoa de referência. Não obrigar esta vítima a repetir a sua história várias vezes a diferentes pessoas, em diferentes contextos. Isto é, de facto, revitimizar uma pessoa. Uma vítima encontra-se numa posição extremamente vulnerável e por isso é essencial que, mesmo após a sua reintegração, ela possa manter a assistência. Dizer-vos que as vítimas que passaram, no caso do Centro de Acolhimento da APF, que já passaram várias dezenas de vítimas, muitas delas mantêm acompanhamento com as nossas equipas. Nós falamos frequentemente de vítimas que chegaram aos centros de acolhimento sem ninguém, sem qualquer rede familiar ou de suporte, em que toda a sua trajetória foi passada com pessoas maltratantes, muitas vezes com progenitores que foram coniventes no processo de tráfico, até que as venderam para uma situação de exploração e de tráfico, e por isso não têm nenhuma rede e acabam por ficar muito dependentes e ligadas com a equipe técnica. O trabalho dos centros de acolhimento é que estas vítimas possam ser autónomas, que criem uma rede social e uma rede mais alargada após a sua reintegração. Mas, de facto, mantenham-se na base. Mantenham a ligação, a relação, porque senão será muito desestruturante perder esta ligação para estas pessoas. E, por outro lado, evitamos uma potencial situação de revitimação. É também frequente a necessidade, logo numa fase inicial, percebermos os receios que estas vítimas têm, os medos que estas vítimas têm. E às vezes os medos estão associados aos seus familiares, que, estando nos países de origem, ou estando em Portugal, podem estar a ser ameaçadas, podem ou foram durante o processo de exploração ameaçadas, não é? E até porque estas redes reconhecem as dinâmicas, conhecem os seus familiares e ameaçam com grande frequência. E por isso há a necessidade de tentarmos proteger, implica muitas vezes proteger estas famílias, estas pessoas de relação com as vítimas. É fundamental percebermos que este sistema de apoio e a proteção às vítimas deve ser disponibilizado sempre, e está previsto na lei que assim seja, independentemente da decisão destas de colaborarem ou não com a investigação e com o processo judicial. E por isso existir um prazo de reflexão de 30 a 60 dias em que as pessoas têm todo o apoio e decidem se querem ou não colaborar. O apoio é mantido independentemente desta decisão. Para terminar, deixava aqui alguns princípios orientadores para o atendimento a vítimas de tráfico, que nos foi deixado pela OMS e que nós também adotamos. Por isso, o primeiro ponto, não prejudicar. Okay? Quando temos uma vítima de tráfico, pensar nesta questão, não vamos prejudicar ainda mais esta situação. Possuir conhecimentos sobre a área e avaliar os riscos inerentes a este processo e este apoio que está a ser dado. Preparar informação de referência e não fazer promessas que não possam ser cumpridas. Às vezes temos esta vontade enorme de ajudar aquela pessoa e queremos acreditar que de facto lhe podemos prometer que tudo vai correr bem com ela, com os seus familiares, e nem sempre isto é possível. Devemos ser muito realistas, muito concretos nas promessas que fazemos, para não defraudarmos a vítima. Selecionar e preparar adequadamente intérpretes
ou outras pessoas com as quais colaboro, sejam elas mediadores culturais ou sociais, é extremamente importante um intérprete fidedigno no processo, em que cria relação, que realmente transmite a segurança também à vítima. Assegurar sempre o anonimato e a confidencialidade, o consentimento informado, já falei hoje sobre ele, é extremamente importante que a vítima consinta tudo o que vai acontecer, desde a recolha de prova, desde a ida a tribunal, a ida ao processo judicial, a recolha do testemunho, a entrada em centro de acolhimento, a resposta de apoio médico, até a presença e o acompanhamento da equipa e do técnico de referência. Todas estas questões têm que ser com o consentimento da vítima e com o consentimento que sintamos que seja uma decisão informada e empoderada por parte dela, por parte da vítima. Ouvir e respeitar a forma como cada vítima avalia a sua situação e os seus riscos. Extremamente importante dar voz à vítima e tentar perceber como é que ela avalia este risco. Não produzir novo trauma, não é? A questão da vitimação secundária. Estar preparado para situações de emergência, não é? Quando estamos a dar resposta a uma vítima, preparar-se para a situação de urgência que possa surgir com aquela vítima, ou em termos de proteção ou de segurança, por isso, ter aqui previsto esta questão e utilizar a informação recolhida sempre da forma mais adequada possível e o mais ética possível. Vou deixar ficar aqui os contactos dos diferentes CAPs, das diferentes EMs, da Unidade Antitráfico, demonstrando-me desde já disponível para qualquer questão que possa surgir, agora ou mais tarde, e agradecer uma vez mais a participação e o convite para estar cá hoje. Muito obrigada, Marta, por esta excelente apresentação. Creio que quem está aí desse lado percebeu, ou pelo menos esta informação sobre o que é que acontece às vítimas a partir do momento que são sinalizadas e que é feito todo este processo de assistência e de acolhimento nos centros de acolhimento e proteção. Entretanto, temos aqui duas questões que nos foram colocadas por alguns dos nossos participantes, que têm a ver com o seguinte. A primeira questão é: quantas pessoas, não sei se tens essa informação neste momento contigo, mas quantas pessoas neste momento é que já foram apoiadas, já foram assistidas, quer através das EMs, quer no centro, neste caso concreto, no Centro de Acolhimento e Proteção para mulheres vítimas de tráfico? E uma outra questão é a seguinte: sendo as forças policiais, os órgãos de polícia criminal, um elemento-chave neste processo, ou seja, em todo o processo de sinalização, de identificação, até que ponto é que estas forças policiais estão sensibilizadas e estão informadas sobre este crime, que é o tráfico de seres humanos? Okay. Obrigada, duas questões extremamente pertinentes. A primeira, eu não vou conseguir responder na totalidade, eu não tenho presente os números de assistência das equipas multidisciplinares, não sei que são várias centenas de assistências. No que diz respeito ao Centro de Acolhimento e Proteção a mulheres e filhos menores da APF, nós até à data acolhemos 73 vítimas, mulheres, filhos menores e menores, ou seja, até à existência de um CAP de menores, este CAP fazia também o acolhimento de menores desacompanhados. E por isso até hoje nós fizemos o acolhimento de 73 pessoas. O CAP de Homens está-me aqui a dizer que também fez 73 acolhimentos, por isso estamos empatados. Por isso, estes são os números que eu tenho presentes, não tenho presentes os restantes números, mas sei que em termos de assistência das EMs foram várias centenas de atendimentos só no ano 2018, mas não tenho presente um número. No que diz respeito aos órgãos de polícia criminal, é uma excelente questão também.
Nós trabalhamos com uma grande parceria e em grande articulação com os órgãos de polícia criminal, com todos eles, mas sobretudo com a Polícia Judiciária e com o CEF, são os dois órgãos de polícia criminal com capacidade de investigação na área do tráfico de seres humanos e que têm nomeadas brigadas específicas ou departamentos específicos para trabalhar as questões do tráfico. No que diz respeito ao CEF, eles têm neste momento a unidade antitráfico a nível nacional, mas depois a nível regional também têm interlocutores, o que nós chamamos de focal points regionais para articularmos. Na Polícia Judiciária existe também um inspetor nomeado a nível nacional como um focal point nacional e depois inspectores regionais que têm a brigada de intervenção na área do tráfico de seres humanos. E por isso, quando nós temos que articular com estes dois órgãos de polícia criminal, é relativamente fácil, tanto a nossa articulação para com eles como a articulação deles para connosco, e por isso eles solicitam muitas vezes a intervenção das equipas multidisciplinares, tanto nas operações policiais, logo no início, quando estão a prever uma operação policial que vai ter vítimas, as equipas têm estado presentes, têm ido com os órgãos de polícia criminal para o terreno de prevenção para trabalhar com as vítimas e dando esta resposta imediata às vítimas, mas também quando já têm vítimas, quando há necessidade de chegar até às vítimas, de trabalhar estas questões mais psicossociais, solicitam o nosso apoio e quando as sinalizações são feitas às equipas multidisciplinares, a articulação com os órgãos de polícia criminal funciona também desta forma. De facto, quando falamos a nível mais alargado, existem vários órgãos de polícia criminal, existem várias polícias e nós não conseguimos chegar a todos com informação e com formação específica e com sensibilização específica para todos, mas eu acredito que estamos no bom caminho, acredito que se tem feito. Eu que estou desde 2008 até agora, sinto que temos evoluído imenso neste trabalho e este trabalho em parceria, este trabalho em parceria com as diferentes entidades, seja em redes regionais, seja em RAPT, em rede nacional, tem ajudado e facilitado também esta intervenção. Eu acabei de receber aqui informação que as 5 M's tiveram 802 processos de sinalização e assistência. Desde 2012. Desde 2012, exatamente. 802 casos. Acabamos de ter essa resposta mais presente. Obrigada pelas questões. Bom, e agora para finalizarmos, que se calhar também seria importante para as pessoas que estão do outro lado perceberem como é que tudo isto se operacionaliza. Gostava de te convidar, se é que é possível, para nos poderes apresentar uma situação, um caso de... Por exemplo, desde o momento que houve um contacto para a EMA, como é que tudo se processou até esta pessoa poder ser encaminhada e ser assistida. Sim? Obrigada. Um caso específico? Sim, só para ter o possível. Ok, estava aqui a pensar. Sim. É difícil escolher isto foi apanhada de surpresa, foi combinado. E por isso é muito difícil escolher um caso quando nós temos... 802. 802, exato. Somos vários, não é? E escolher um caso que, no fundo, também ajude a perceber como é que estas coisas funcionam. Ora bem, vou escolher um caso de uma jovem que foi sinalizada pela Polícia Judiciária, que foi sinalizada como vítima de violência doméstica, estava integrada em centro de menores, quando se percebeu que esta vítima não era filha deste casal, ou seja, tínhamos aqui a documentação fraudulenta em relação a esta jovem, a esta menor, e ela é sinalizada, entretanto, como vítima de tráfico para fins de servidão doméstica, exploração da mendicidade forçada e de pequenos furtos. Da entrada no Centro de Acolhimento e Proteção há cerca de 3 anos atrás,
Mas, antes, a equipa multidisciplinar é chamada pela Polícia Judiciária para conseguir chegar até esta jovem. Por isso, eles já tinham percebido o caso, já tinham falado com ela, não tinham ainda conseguido grandes informações por parte dela, tinham muito medo, muito receio, várias situações de ameaça grave para com ela. Estamos a falar de uma menor que foi vendida pela sua mãe aos 10 anos, com processo de exploração durante 7 anos, passando por Portugal pelos países, e há 5 anos a ser explorada em Portugal. Praticamente a vida toda foi vítima de diferentes situações e vítima de tráfico durante muito tempo, exploração durante muito tempo, e por isso com uma série de medos, e até com a dimensão cultural muito presente, e com a dificuldade de se descolar dos costumes culturais e de pedir ajuda e de fazer aqui uma relação de confiança. E por isso o órgão de polícia criminal chamou a nossa equipa, a equipa multidisciplinar, que se deslocou ao centro de acolhimento onde esta jovem estava e que trabalhou com esta jovem durante algum tempo, criou relação, explicou-lhe os direitos que ela tinha, explicou-lhe o que é ser vítima de tráfico, o que era todo o processo que esta vítima passou, e o que é que realmente tinha acontecido efetivamente com ela. Trabalhou as respostas que existem em Portugal e como vivem as jovens e as crianças em Portugal. Esta jovem nunca tinha ido à escola, era completamente analfabeta, o sonho dela era poder estudar. Foi criando relação, foi criando vínculo, foi-lhe mostrando que ela tinha, que deveria ter novamente poder de controlar a sua vida, de dar a volta e de criar um novo projeto de vida, e por isso dar esta possibilidade de as vítimas poderem voltar a controlar as suas vidas é fundamental. Ela dá então entrada no centro de acolhimento, aceitou esta entrada no centro de acolhimento, apesar de ser menor, nós achamos, tendo em conta que ela estava acolhida, achamos que também fazia sentido que ela aceitasse esta resposta. Ela aceitou ser acolhida, até porque não estava numa situação de proteção no sítio onde estava, e há toda uma intervenção junto com esta vítima, não é? E a partir do momento que a vítima, esta jovem, entra no centro de acolhimento, começa-se todo o processo de estabilização, todo o processo de intervenção a nível social, psicológico, psicoterapêutico, psiquiátrico, farmacológico, e isto é muito comum acontecer quando a vítima se estabiliza, se sente segura. Muitas vezes o processo de desestabilização, de descompensação aparece, não é? As questões do stress pós-traumático, os terrores noturnos, as alucinações, os medos muito presentes, aí acabam por se exacerbar, desculpa, e aparecer. E por isso há aqui a necessidade de uma intervenção muito direta, imediata, intervenção em crise a qualquer hora. Muitas vezes isto surge durante a noite, não é? Estes terrores noturnos, a noite é sempre muito mais difícil, e por isso a intervenção com esta vítima, o encaminhamento para as diferentes respostas a nível de saúde, de acompanhamento médico, uma série de questões, a vítima que nunca foi ao médico, a integração em alfabetização, mas também associada à sua idade, e por isso que a questão da rede social, uma série de atividades que façam sentido para ela, uma série de avaliações psicológicas e cognitivas também para podermos encaminhar para as diferentes áreas. E posso-vos dizer que atualmente temos uma grande mudança na vida desta jovem, não é? E é de facto ver esta mudança, é de facto perceber que é possível alterar este panorama na vida destas pessoas, que é extremamente gratificante neste trabalho, não é? É conseguirmos ver a mudança, não é? Conseguirmos ver o cortar, às vezes até com este processo de vitimação, com alguma opressão das questões da dimensão cultural, muitas vezes presente, e conseguir sentir que esta pessoa é realmente livre para escolher, livre para decidir, livre para criar o seu próprio projeto de vida e a sua nova situação de vida. Eu não sei se consegui explicar. Sim.
Bom, e com este excelente exemplo, também chegamos ao final deste webinar. Marta, gostava muito de agradecer uma vez mais a tua apresentação, a tua presença. Agradecer também a presença de todos e de todas aí desse lado. Uma vez que também chegamos ao fim destes 13 webinars que estavam programados no âmbito deste projeto, gostava de deixar um agradecimento muito especial à Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, na pessoa da professora Rosário Pinheiro, do professor Carlos Barreiro, da professora Augusta e também do engenheiro Miguel, que foram elementos fundamentais e essenciais para a dinamização destes webinars. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que já participaram nos outros webinars e que responderam ao nosso questionário de avaliação, que permitiu que melhorássemos também alguns aspectos na dinamização destes webinars. Agradecer também às nossas convidadas, às nossas dinamizadoras, e dizer-vos também que estes webinars, alguns já estão disponíveis no YouTube. Este também irá ficar disponível no YouTube, irá ficar disponível online, pelo que poderá ser consultado sempre que necessitarem. Convidar-vos também para seguirem a nossa página de Facebook da Mercadoria Humana 3 e também da Saúde em Português, onde todas estas informações relacionadas com o tráfico de seres humanos, quer no âmbito do projeto, quer a nível nacional e internacional, tudo aquilo que vai sendo feito, nós procuramos divulgar neste Facebook. E pedir-vos uma vez mais que entretanto, vão receber um questionário de avaliação do webinar e que muito agradecia que pudessem preencher, que nos pudessem devolver, porque todos os contributos, todas as sugestões são essenciais. Bom, e assim sendo, uma vez mais me despeço, espero que nos possamos encontrar em breve, e muito boa tarde a todos e a todas.